Depois de uma madrugada de conflitos em que a gente acompanhou a situação nas principais cidades, a informação que nós temos é que nesse momento as autoridades da Rússia e da Ucrânia estão reunidas na pequena cidade de Gomel. É um município que fica em Belarus e recebe então os enviados dos presidentes Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky em uma mesa de negociações. Lembrando que Moscou e Kiev concordaram ontem em se sentar para dar sequência a essas negociações. O governo da Ucrânia chegou a dizer que a ofensiva russa contra as principais cidades teria diminuído o ritmo. No entanto, ficamos na expectativa deste encontro e as consequências para o planeta. A hora? 9h50. Repita. 9 horas e 50 minutos. A gente faz contato ao vivo agora com Brasília. Luciana Verdolim, o presidente Jair Bolsonaro nega que tenha conversado com Vladimir Putin neste domingo. Ele não teria ficado até mesmo 2 horas no telefone com o presidente russo? Olha, foi um mal entendido, pelo menos de acordo com o presidente Jair Bolsonaro. Ontem ele concedeu uma longa entrevista coletiva para falar sobre a questão, envolvendo a crise entre a Rússia e a Ucrânia. O presidente ainda está no Guarujá, onde ele aproveita o feriado de carnaval, e ele falou desse conflito. Ele disse que teria conversado com Putin. Logo depois, divulgou uma nota nas redes sociais dizendo que, na verdade, essa conversa teria ocorrido durante a viagem que ele fez a Moscou no último dia 16. Mas a forma como o presidente Jair Bolsonaro falou sobre essa conversa realmente levantou algumas dúvidas. A gente até tem um trecho que vamos acompanhar. Bem, boa tarde, obrigado pela presença. O mundo todo está conectado. O que acontece a 10 mil quilômetros daqui, no caso Rússia e Ucrânia, tem reflexo para o Brasil. Nós temos que ter muita responsabilidade, porque temos negócio, em especial com a Rússia. O Brasil depende de fertilizantes. Estive há pouco conversando com o presidente Putin, mais de 2 horas de conversa. Tratamos de muita coisa. A questão dos fertilizantes foi uma das mais importantes. Tratamos do nosso comércio. E, obviamente, ele falou alguma coisa sobre a Ucrânia, que eu me reservo aí, como um segredo, de não entrar em detalhes da forma como vocês gostariam. O Brasil faz parte do Conselho da ONU. Nossa cadeira não é permanente. Há alguns dias foi votado uma resolução. O Brasil teve uma participação ativa nessa resolução. Se vocês tomarem conhecimento, não tem nenhuma sanção ou condenação ao presidente Putin. E essa resolução, pelo que tudo indica, será novamente votada na terça ou quarta-feira. Deixo claro que o voto do Brasil não está definido ou atrelado a qualquer potência. O nosso voto é livre e vai ser dado nessa direção. O presidente faz questão de ressaltar que não defende nenhum lado nem o outro, mas a afirmação que foi dada ontem levantou dúvidas sobre quando foi essa conversa com Vladimir Putin. Oficialmente, o Palácio do Planalto está dizendo que essa conversa foi ainda no último dia 16, quando o Bolsonaro esteve lá na Rússia. Vale ressaltar que o presidente Jair Bolsonaro deve permanecer no Guarujá pelo menos até amanhã. Aqui em Brasília, o Ministério das Relações Exteriores continua acompanhando a situação dos brasileiros que estão tentando ainda deixar a Ucrânia. Está aumentando, inclusive, o grupo de apoio aos brasileiros lá na área de fronteira, e a expectativa também é pelos aviões, que devem ser enviados lá à região da Ucrânia, provavelmente amanhã. Não está confirmado ainda, mas a sinalização que a gente tem é de que a ideia é que esse voo parta amanhã. São 2 aviões KC-390 Millennium, 380, melhor dizendo, Millennium, que são aviões de grande porte. Eles têm capacidade, inclusive, para levar uma grande quantidade de donativos, e eles já foram utilizados no passado exatamente para ações humanitárias. Agora, Luciana, por enquanto, esses 2 aviões agora à disposição da
da FAB prestes a decolar, quem sabe amanhã, mas por enquanto a retirada dos brasileiros da Ucrânia está sendo feita por trens, é isso? Muitos brasileiros já conseguiram deixar a Ucrânia, quantos já se inscreveram na embaixada para pegar o próximo trem? Quais são as orientações que são passadas para os passageiros? Olha, pela última contabilidade que foi passada para a gente, algo em torno de 80 brasileiros já teriam deixado ali aquela área de conflito, pelo menos as áreas mais complicadas. A embaixada tem contato direto. São mais de 100 brasileiros cadastrados, eles estão em contato com a embaixada. As ligações telefônicas, há muitas reclamações de que elas demoram a ser atendidas, muitas vezes eles não conseguem contato telefônico, mas o Ministério das Relações Exteriores liberou agora uma série de canais, levando em consideração para onde a pessoa está indo, para onde o brasileiro está. Esses canais estão nas redes sociais aqui do Ministério das Relações Exteriores e o Itamaraty. A expectativa também é de reforço da equipe que está trabalhando lá na região. 8 diplomatas devem ser direcionados para a área. Agora, há uma dificuldade ainda muito grande de deslocamento. Por isso, os alertas que são repassados pelo grupo, aqui do Itamaraty, dá conta de novos trens que estão saindo, os horários que estão saindo, e eles rotineiramente, eles lembram que é preciso observar toques de recolher, é preciso só fazer esses deslocamentos até as estações de trem quando for seguro, e quando chegar lá, ter paciência, que realmente está atrasando muito. Não há como garantir um bilhete, não há como comprar com antecedência. Muitos desses trens, na verdade, não tem cobrança de bilhete e até também não tem comida a bordo, por conta exatamente da falta de programação. Esses trens estão saindo assim que possível. Então, o Itamaraty também está pedindo ao pessoal que esteja se deslocando lá na Ucrânia que sempre carreguem água e pelo menos algum tipo de alimentação. Ô, Luciana, e você já deu essa informação aqui, você já reiterou várias vezes a partida de 2 aviões para tentar trazer os brasileiros. Quais são os outros detalhes sobre essa operação? Já tem o dia, já se sabe onde que esses aviões vão pousar? Tudo ainda depende das conversas da diplomacia dos 2 países, é isso? Tudo depende ainda. Esses aviões estão aqui à disposição. A Força Aérea Brasileira já até informou que assim que for dada a ordem, eles podem realmente iniciar a viagem. Ontem o presidente também disse que esses aviões estão disponíveis só esperando uma definição. Como a situação ainda está bastante complicada, esse trabalho de retirada dos brasileiros está sendo feito a conta-gotas, a avaliação é de que talvez demore um pouco. Inicialmente, o que eles tinham comentado com a gente? Que a ideia era que esse voo partisse aqui de Brasília amanhã, mas ainda não há confirmação. Tudo vai depender dessas negociações que estão sendo feitas lá na região nesse momento. Perfeito. E, Luciana, também existe alguma expectativa para que o presidente Bolsonaro volte para Brasília já e se pronuncie mais sobre a guerra na Ucrânia? Acho que a declaração que ele deu ontem deve ser a definitiva, não? Parece que sim, Adriana. Não há, pelo menos nesse momento, não há qualquer sinalização de que o presidente queira fazer um novo pronunciamento. Mas isso também é fácil, porque ele utiliza muito as redes sociais, ele costuma tuitar com uma certa frequência, ele tem retuitado, ele tem rebatido notas até do Ministério das Relações Exteriores aqui com relação ao trabalho que está sendo feito pelo Itamaraty, pelos diplomatas. Mas a expectativa é de que o presidente só retorne aqui a Brasília no final da tarde de amanhã. Terça-feira, dia normal, o presidente deve acompanhar o desenrolar desses acontecimentos aqui de Brasília. Mas, apesar de estar longe, o presidente tem sido rotineiramente informado dos andamentos das negociações, tanto pelo Ministério das Relações Exteriores quanto pelo Ministério da Defesa.